Então, boa tarde, ministro. Muito obrigado por aceitar o convite da Aqua Advice. Gostaria de, desde já, passar a palavra para o senhor, para uma breve... Da Aqua Advice, que estão nos acompanhando aqui nessa videoconferência. Falar que estamos num momento de resolução, né, do nosso orçamento do Congresso. Nós temos até o dia 22. Isso não é da minha parte, mas cabe também, eu entro como comunicações, né? A gente que comunica quando chega no resultado, então já quero dizer que isso está na nossa ordem do dia e que por isso eu não pude participar do Zoom da manhã e passamos para o da tarde. Nós estamos hoje no Ministério das Comunicações com o leilão de 5G no TCU, no Tribunal de Contas. Está em fase final, acredito que mais uns em torno de 30 dias eles estarão julgando no pleno e que em seguida vai para a Anatel, que vai poder realizar o leilão em meados de julho. O PL dos Correios, por exemplo, que está no nosso guarda-chuva, os Correios, está na Câmara dos Deputados. Temos um relator, o deputado Gil Coutrinho, do Republicanos. Ontem foi pedido urgência pelo deputado Hugo Mota para que tenhamos urgência no PL dos Correios. A previsão nossa é que nós possamos votar nas duas casas esse ano. A EBC foi para o PND, na última reunião. O PND, que é o Programa Nacional de Desestatização da EBC, em torno de 120 dias, nós teremos um resultado para ver qual modelo mais se adequa à EBC. Também, outros pontos, estamos com o programa do Wi-Fi Brasil. No momento, temos um deserto digital muito grande no Brasil, 45 milhões de brasileiros que não têm internet, são 20% de brasileiros, e a gente vai conseguir levar a conectividade para todo o país através do leilão de 5G até 2028, levando internet de alta qualidade, né? Nós temos a previsão no leilão, qualquer localidade acima de 600 habitantes, nós levaremos internet 4G, são uma das obrigações do leilão, e também as pequenas localidades que não serão contempladas nesse leilão, são localidades abaixo de 600 pessoas, são localidades de 100 habitantes, 150 habitantes, nós estamos levando através do Wi-Fi Brasil. É o programa da Telebrás. Por exemplo, eu quero explicar aqui para os senhores que nós temos hoje 13.600 pontos no Brasil, onde 10 mil pontos são em escolas rurais. Então, nós temos hoje 10 mil escolas rurais que estão conectadas, trabalhando em homeschooling. Os professores estão acessando, né, materiais de ensino devido ao Wi-Fi Brasil. Então, nesse momento, faz um programa altamente importante, porque na pandemia a internet virou serviço essencial. E o presidente Bolsonaro decretou serviço essencial logo no início. Então, alguns pontos que nós estamos trabalhando, mas o Ministério das Comunicações é transversal com todos os outros 22 ministérios, por isso sempre ficamos atuando nos temas mais importantes de cada um. Vamos abrir aqui para a gente conversar, estou aberto para qualquer tipo de pergunta. É um prazer estar aqui. Ok, ministro. Muito obrigado pela sua explanação e, a partir do que o senhor falou, eu tenho muitas perguntas. Eu queria primeiro constatar, não é uma pergunta, mas destacar que o Brasil, durante a pandemia, teve um aumento exponencial. Bom, é uma pergunta, sim. Um aumento exponencial do Wi-Fi. E não houve nenhuma grande crise, né, de interconexão no Brasil, ainda que algumas vezes a qualidade possa não ter sido a melhor, mas, de modo geral, o sistema suportou esse aumento significativo no tráfego de dados no Wi-Fi. Como o senhor vê esse fenômeno? Ou seja, o Brasil, mesmo tendo enfrentado essa crise, o sistema aguentou o aumento do uso intensivo? Teve um aumento de praticamente 50%, né, aumento de tráfego.
E no começo da pandemia, que chegou a 30% logo no começo, depois chegando a quase 50%, nós ficamos com temor, sim, de que a gente não pudesse suportar. E ainda bem que as redes suportaram, né? As empresas também conseguiram fazer os seus serviços nas cidades devido à atividade essencial. Então, qualquer problema técnico, os técnicos não tinham dificuldade de entrar, porque algumas cidades fizeram um bloqueio ali no começo da pandemia, né? Dificultando a entrada de técnicos. Por isso, esse momento foi importante do decreto. E isso mostrou que nós temos hoje um serviço, né, que é oferecido no Brasil, de qualidade, mas que existe um gap muito grande ainda, Murilo. Nós precisamos levar a internet para todos. Todos os brasileiros, né, principalmente os estudantes, precisam desse acesso. Muita gente está trabalhando em casa, de home office, muita gente estudando através do computador, e mesmo assim, nós sentimos faltas, né? Sentimos falta. Nossos filhos, por exemplo, nós temos uma sensação de que eles estão praticamente perdendo um ano de estudo, né? Porque paralisa, volta, aí presencial é diferente, é mais intenso por notebook ou por celular ou por, enfim, de casa, não tem a mesma interação. Imagina aqueles que não têm internet. Eles estão perdendo 1 ou 2 ou 3 anos, né? Paralisando a vida deles. Então, por isso que nós temos que também olhar por esse lado e que o Wi-Fi Brasil tem nos ajudado muito. Muito bem. Ministro, voltando aí ao tema do 5G, há uma preocupação no mundo com relação à questão ambiental e o Brasil, né? Principalmente na relação do Brasil com os Estados Unidos. A posição que os Estados Unidos têm adotado, o próprio comprometimento do presidente, em carta enviada ao presidente Joe Biden, se comprometeu com a redução do desmatamento. O senhor vê a possibilidade do 5G ter um papel importante na preservação do meio ambiente, na difusão de informações, no melhor controle de queimadas, enfim, o 5G terá um impacto também nessa questão ambiental, ministro? Com certeza, Murilo, muito. Porque o 5G ele vai mudar a vida das empresas, a vida das indústrias. Como o 4G mudou a nossa vida, nós hoje temos Uber, nós hoje temos o Waze, quando iremos para algum lugar, todo mundo utiliza. Nós falamos no FaceTime com parentes, enfim, que muitas vezes viajando, você está no outro lado do mundo e fala. Tudo isso só foi possível por causa do 4G. O 5G ele vai ligar coisa com coisa, ele vai trazer o IoT, que é a internet das coisas, tudo estará conectado. Por exemplo, se você vai sobrevoar a região amazônica com drones, se você precisa colocar, sei lá, 200 drones para sobrevoar, hoje você tem que ter uma pessoa para cada drone, porque o drone ele se comunica com o controle da pessoa, mas ele não se comunica entre eles. Com o IoT, a internet das coisas, os drones eles ficarão, uma pessoa só pode subir os 200 drones ao mesmo tempo e fazer com que eles cubram para ver onde está tendo desmatamento, onde está tendo queimada. Então, as polícias estarão interligadas em tempo real, né? Você hoje tem um problema grande, nós temos uma fronteira enorme no Brasil e nós temos uma deficiência de internet, principalmente na região norte. Com o leilão do 5G, levaremos o norte conectado, iremos conectar 10 milhões de pessoas. Então, assim, é uma região que ficará totalmente mais conectada e as pessoas, as polícias, a federal, a rodoviária federal, poderão trabalhar interligadas com inteligência e utilizando pequenos drones ou satélites mais baixos, enfim, com a inteligência para que nós possamos, aí, em tempo real, saber o que está acontecendo, até visto pela dimensão que é, né, a nossa Amazônia Legal, por exemplo. Ministro, outro tema importante ligado ao 5G que foi pouco debatido no Brasil é a relação com a questão da criptomoeda, do Bitcoin, criptomoeda. E esse debate, o debate da criptomoeda, hoje ocorre entre os bancos centrais do mundo que pensam em lançar suas próprias criptomoedas. Existem até países que estão estimulando a existência dessa nova moeda, né, que é virtual,
Este tema entra dentro do radar de preocupações do governo quando se decide 5G, a questão, o impacto no mundo das transações, né? Muito mais além do que no próprio 4G, com os cartões de crédito, mas sim com a própria volatilidade que uma criptomoeda pode ter no mercado financeiro, a própria segurança, a privacidade, a integridade dos dados, a partir do momento que caminhamos para o fim do dinheiro físico e a existência do dinheiro virtual e mesmo das criptomoedas. Como o senhor vê esse tema perante o 5G, ministro? Murilo, isso não está no radar do 5G, né? Até o momento não tivemos essa discussão, mas é claro que você, no Brasil, por exemplo, o presidente Roberto Campos, do Banco Central, colocou o Pix e já temos 100 milhões de usuários, é isso? Utilizando o Pix. Agora até por WhatsApp. Então, isso sem 5G, com 4G. Então, o avanço das moedas digitais já estão ocorrendo sem a necessidade do 5G. É como eu citei, o Uber, o Waze, o iFood, enfim, várias operações, eu não creio que elas só irão ocorrer após o 5G. Acredito que hoje, com o próprio 4G, já tem como ter esse tipo de informação. Bom, outro tema com relação agora ao próprio cronograma. O senhor disse que provavelmente o leilão ocorreria em julho, né? É possível que ocorra em julho. A intenção do governo é que o 5G possa funcionar no Brasil já em 2022? Essa é a intenção do governo, que o serviço esteja disponível para os consumidores? Nós estamos correndo atrás, né? O 5G tem que vir para ontem. Nós precisamos, o Brasil hoje necessita do 5G. A nossa indústria, o nosso agronegócio, indústria automotiva, enfim, as empresas que precisam dessa conexão 5G, não é apenas o aumento de velocidade, mas nós teremos telemedicina, por exemplo, um médico pode aqui de Brasília operar, fazer uma cirurgia à distância numa pessoa no Acre, por exemplo, no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul. Enfim, nós teremos uma grande quantidade de atividades que irão acontecer, que irão ajudar o nosso país. O nosso agro tem estudos que falam que nós iremos crescer no agro, o agro vai crescer em torno de 20% ao ano, então vai ter um impacto no aumento do PIB nos próximos 10 anos após o 5G em várias áreas. Então é importantíssimo que ocorra logo. E nós colocamos um leilão dentro das obrigações que até 2022, até julho de 2022, nós tenhamos o 5G standalone, que é o 5G Plus, que é o 5G Ferrari, né? Assim, que é o apelido que o relator deu para que a gente possa entender que tem um 5G, que é o Ferrari, o outro Fusca. Ele consegue fazer o IoT funcionar, a internet das coisas. O outro não, é apenas o aumento de velocidade, até 100 vezes mais, mas ele não traz o IoT junto, na internet das coisas. Esse outro, sim, e nós teremos o 5G Plus funcionando nas 27 capitais até julho de 2020. Ou seja, então, o 5G Plus começa a funcionar primeiro e depois o standalone, que é o... Não, o Plus é o standalone. É o standalone mesmo. Então nós Só que, óbvio, com uma pequena quantidade. Nós colocamos, até porque quem diz isso é o livre mercado. A questão de a lei da oferta, da procura, da demanda, enfim. Agora, o que a gente exigiu é a quantidade mínima até 2022, outra até 2023, a gente foi escalonando até que se chegue em 2028. Porque se você não faz isso, por exemplo, no leilão, aí você corre o risco de que até 2028 só tem investimento 5G em São Paulo, por exemplo, é onde vai dar mais lucros. A gente tem que levar para o Brasil inteiro. Então, assim, a gente mediu tudo isso com o livre mercado, obviamente, e também com o mínimo possível de necessidade para que a gente pudesse atender o Brasil inteiro. Outro tema, o 5G terá impacto também na indústria nacional, na produção de tecnologia no Brasil? Ou seja, a incorporação do sistema terá impacto no nosso parque industrial? Fornecedores nacionais terão uma participação nesse processo também? Claro, Murilo.
Totalmente, totalmente. Nós iremos fazer 20 aplicações agora. A primeira vai ser na Universidade do ITA. No começo de maio, nós teremos a Semana das Comunicações, da comunicação. E nós iremos até fazer alguns eventos durante a semana. E o 5G ele vai estar nos portos, nos aeroportos. Já tem hoje a Ericsson, por exemplo, fabricou há em torno de um mês atrás. Eu fui no dia da inauguração da fabricação, apertei o botão. A primeira placa de antena 5G da América Latina, feita ali em São José dos Campos. Então nós atrairemos muitos investimentos, né, para a indústria inteira, até porque a América Latina, os países estão esperando o que o Brasil vai fazer para seguirem atrás. Então, o Brasil, hoje, ele comanda muito isso. Então, assim, nós teremos uma série de oportunidades. Eu acredito que o Brasil vai andar a passos largos após a implementação do 5G. Ministro, indo agora um pouco para a área política, o senhor mesmo tocou no assunto do orçamento. Como o senhor sabe, o mercado se interessa muito pela questão, tem muita preocupação. E nós, além de termos assistentes do mercado, depois nossa live vai ficar disponível no YouTube. Então, o senhor não tenha dúvida que tudo que o senhor falar terá um impacto muito grande para esclarecer o momento político. O que eu queria lhe perguntar é como o senhor vê a solução do impasse do orçamento. O senhor vê um entendimento entre o governo e o Congresso, no sentido de que seja preservado o teto de gastos, ou que os gastos obrigatórios não sejam prejudicados pela destinação adicional que o relator Márcio Bittar fez às verbas orçamentárias? Como o senhor vê a resolução dessa questão nas próximas semanas? Primeiro que até a próxima semana, né? Temos até o dia 22. Acho que é na quarta-feira, no dia do Earth Summit, é isso, né? Quarta-feira, 22. Então, nós temos aí até a segunda-feira para resolver esse assunto. Nós tivemos, no ano passado, a primeira onda do coronavírus, onde o Estado brasileiro, né, gastou ou investiu, né, 620 bilhões. E todos entenderam por quê. Foi um ano excepcional. Precisamos ali salvar empregos, o Pronamp, ajudamos as empresas, o governo mandou bilhões para estados e municípios, para que eles pudessem também se prepararem, montarem leitos de UTI, equipamentos. O governo fez o auxílio emergencial, que ajudou também na manutenção da economia, né? A nossa economia, se for olhar a previsão de queda do começo da pandemia para o que aconteceu no final do ano, menos 4,1%, e algumas previsões chegavam a 10%. Então, e tudo isso foi porque o governo trabalhou e foi preciso que o governo tomasse atitudes excepcionais, não atitudes políticas, nem atitudes eleitoreiras. Tanto é que agora ficamos janeiro, fevereiro e março sem nenhum auxílio emergencial, né? E a economia continua crescendo, né? Nós temos, obviamente, um momento difícil, mas assim nós temos sinais que são importantes, né? Da indústria, do varejo, assim, telecomunicações, o agronegócio. Obviamente que o setor de serviços, né? Hotéis, restaurantes, bares, academias, né? Shows, entretenimento, são setores que estão completamente arrasados e que precisam de um socorro do governo, né? Para que não tenhamos aí um desemprego em massa. E nós temos dois problemas, é o desemprego normal e é o desemprego informal. Que esse desemprego informal é o vendedor de cachorro-quente, que vende na beira da praia, ou que vende no shopping, na frente do shopping, ou que vende no estádio de futebol, vende uma Coca-Cola, vende uma cerveja, que ele ganha muito mais do que hoje um trabalho que ele está fazendo, limpando alguma atividade dentro de alguma empresa. Então, provavelmente, a economia voltando, ele vai voltar para a informalidade. Então, nós temos aí que ver que nós estamos na segunda onda. Uma segunda onda que vai ser menor do que a primeira, apesar de ser um momento muito mais duro para todos nós, né? Uma nova variante, morrendo mais de 3 mil pessoas por dia, de média, quer dizer, um momento extremamente difícil, mas, diferentemente de um ano atrás, nós estamos vacinando a população que não existia vacina. Então, nós já conseguimos enxergar uma luz após
né, nos próximos meses, como aconteceu nos Estados Unidos, como está acontecendo em Israel. O Brasil hoje é o 5º país que mais vacinou do mundo, daqui a pouco vai ser o 4º, e nós temos a esperança de que vacinando, né, uma boa parte dos brasileiros, a gente consiga voltar para a vida normal. Mas, para atravessar isso, o que é que a gente quer, Murilo? O que é que o governo, a premissa do governo? O governo não vai extrapolar teto de gasto para fazer nada eleitoreiro. O governo não vai fazer nenhuma medida para que seja tratada pelo mercado ou como algo politiqueiro. Agora, isso também, né, nós temos a total consciência que nós temos que socorrer algumas coisas em relação à Covid, ao combate à Covid. Nós temos a total consciência que nós temos que manter a boa harmonia entre os poderes. Quanto custou para o Brasil 2 anos de relações tensas entre o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, e o Executivo? Nós temos hoje um presidente da Câmara aliado, Arthur Lira, um presidente do Senado aliado, que eles estão cobrando do governo, principalmente Arthur Lira, lealdade em relação ao orçamento. E o presidente da República sabe que o presidente Arthur Lira foi correto do começo ao fim. E por isso que o governo está trabalhando de manhã e à tarde para que se chegue num consenso, para que se atenda dentro de todas as possibilidades, né? Lógico que tem um problema de todos os aspectos, que a economia levanta, que a SAG levanta, que o Arthur Lira levanta, mas, assim, político é para isso, é para sentar todo mundo na mesa e buscar um consenso. Então, essa intenção total de manter a harmonia dos poderes também é importante para o mercado. É importante para o investidor nacional, é importante para o investidor estrangeiro, porque quando você vai colocar o seu dinheiro no país, você também precisa saber como está o ambiente político. E nós passamos muito tempo passando recados ruins. Então, a gente não quer abrir mão disso. E por isso que a saída que houver vai ser uma saída que pense em todos esses aspectos. Uma saída que contemple o ministro Paulo Guedes, que sempre deu a palavra final, mas que também contemple o Congresso Nacional, para que a gente mostre que nós temos que ter responsabilidades e que recursos que forem alocados, né, dentro fruto desse acordo, que também tenha realmente necessidade para o combate à Covid. Ministro, o senhor também é deputado, né? E algumas vezes a sua fala revela a sua veia parlamentar. Eu considero que, desde 2015, o Brasil vive uma transição no equilíbrio, ou no balanço de poderes, no relacionamento entre o Legislativo e o Executivo. E que esse balanço ele pende hoje a favor do Legislativo, que tem, eu diria, a palavra final sobre as políticas públicas por conta do poder de veto, de derrubar os vetos no Congresso. O senhor entende que há hoje um compartilhamento maior de quando o senhor começou, ainda que muito jovem, na vida pública? O senhor vê hoje o Congresso mais forte institucionalmente do que alguns anos atrás, 5 anos atrás, 8 anos atrás? Qual é a sua visão disso? Eu vejo, sim. Eu vejo. Isso também tem o advento das redes sociais, que trouxe uma proximidade muito grande do parlamento, dos deputados com a população, as cobranças. Hoje, antigamente, nós víamos era muito mais fácil aprovar um projeto polêmico, porque não tinha essa pressão, não tinha esse acompanhamento, e hoje tem. Então, o Congresso, por ele ser cobrado, ele começou a dialogar mais, ele começou a interagir mais, ele se preocupa de votar alguma coisa que a população rejeite, que ela vá às ruas. Isso melhorou muito também a relevância do Congresso, assim como o Executivo. Então, eu vejo isso também, olhando um pouco essa dinâmica das redes sociais também, Murilo. Acho que ajudou muito a que o Congresso pudesse se fortalecer, dialogar, e já que é a casa do povo, mas está sendo de fato, né? E que o Poder Executivo também, né? O presidente, Bolsonaro, ele tem uma boa relação com o Congresso, não quer deixar de ter, mas ele teve 57 milhões de pessoas que votaram nele porque acreditavam nas pautas dele. Então, é um direito dele de querer pautar, de querer votar, de querer aprovar, né? A pauta liberal na economia, a pauta mais conservadora nos costumes, foi a pauta eleita. Então, é legítimo
os deputados de oposição quererem derrubar, mas não é legítimo não querer pautar, não querer dar chance a que se paute, porque foi eleito, né? Foi maioria. Então, assim, que se derrote no plenário, mas ou que o governo possa vencer, mas nós ficamos 2 anos discutindo a legalidade de pautar ou não. Então, isso é um erro, já que o deputado Arthur Lira disse, não, vou pautar tudo, eu não tenho um compromisso de mérito, mas eu tenho um compromisso de pautar qualquer que seja o projeto. Ministro, temos agora aí a CPI da Covid, que foi instalada após um impasse, uma demora. Me parece que o senador Omar Aziz vai ser o presidente e o senador Renan Calheiros o relator. Como o senhor vê aí a CPI? No mundo político, há uma impressão de que isso poderá trazer inconvenientes e problemas de governabilidade para o governo. Como o senhor vê o governo perante a CPI da Covid e como o governo enfrentará o debate da CPI da Covid, na sua opinião, ministro? Mostrando a verdade, Murilo. O governo não tem nada o que temer dessa CPI da Covid. Muito pelo contrário, tudo que ia ser levado em 2022, nós teremos a oportunidade de discutir agora. De cada um mostre o que foi feito, né, às claras, com transparência. Não dá para você ter uma discussão politizada como está tendo nas redes sociais e na imprensa. Nós temos hoje uma relação tripartite, onde governo federal, governo estadual e governo municipal, juntos, têm obrigações de combate à Covid. O Supremo Tribunal Federal deu autonomia para que estados e municípios pudessem decretar medidas restritivas, lockdowns, cada estado pudesse fazer de acordo com o que o governador entendesse, sem que precisasse da aprovação da Assembleia. Então, não adianta falar que o que aconteceu no estado A, B ou C é culpa do governo federal. Então, isso está virando uma narrativa que, como ela é repetida várias vezes, ela acaba colando. Então, é importante que nessa CPI não seja uma CPI política. O meu temor contra ela é que ela seja só política, que ela seja um palanque de 2022. E a CPI é para investigar tudo e todos, é para desnudar o que aconteceu com a Covid, como ela iniciou, qual foi o valor que foi para cada estado, se cada estado utilizou aqueles recursos realmente para combate à Covid, se alguns utilizaram desses recursos para pagamento de folha de pessoal, e se eles desmontaram os hospitais de campanha porque eles foram obrigados pelo MP ou porque foi uma decisão deles porque achavam que não teríamos a segunda onda, porque o governo federal, vamos mostrar o que o governo federal fez em relação a todos os pontos apontados, que se levem todas as pessoas para explicar, e em relação aos desvios também que ocorreram, né? Porque estamos falando de vidas, são milhares de pessoas que morreram por causa da Covid no Brasil, e foram bilhões de reais, 620 bilhões, que foram alocados, né, para enfrentamento por parte do governo federal. Então, assim, é bom que isso tudo se torne às claras. Eu fiquei muito preocupado quando quiseram investigar uma pandemia só com o governo federal. Não faz sentido. Aí, por exemplo, vamos citar São Paulo. São Paulo está há 3, 4 semanas em lockdown. Não é lockdown geral, mas é a forma que o próprio governador falou na entrevista que ele deu para o exterior. Estamos em lockdown, nós iremos aumentar o lockdown, o setor vermelho, enfim. E estamos aumentando, escalando o número de mortes. Já tem muitos estudos que mostram que cada vez mais nós não sabemos de nada, Murilo. E ninguém errou de propósito. Nem Bolsonaro, quando quis fazer algo, ele sempre quis acertar. Os governadores também, o Supremo também, mas o que existe é uma condenação antecipada. Eu cito muito alguns exemplos que ocorreram. O ministro Mandetta, por exemplo, no começo da pandemia, disse, olha, ninguém procure hospital quando tiver pequenos sintomas, etc. Só vão para o hospital quando tiver falta de ar. Hoje nós sabemos que quando você chega no hospital com falta de ar e você é entubado, 2/3 da população morre. Quantas pessoas que ouviram Mandetta naquele momento só procuraram o hospital quando tiveram falta de ar, foram entubadas e morreram?
Ele foi genocida por isso? Não. Ele não tinha informação. Ele achava que essa era a informação do momento, que ninguém utiliza mais. Então, assim, tem vários fatos que serão desnudados nessa CPI e que a gente vai ter a oportunidade de ver de que as ações que todos fizeram foram na boa intenção. Agora, o que teve de má intenção, de má gerência, de roubo, de desvio, não, isso aí as pessoas terão que pagar. Ministro, com relação à vacinação, o senhor tem vamos dizer, a informação de que ela realmente vai ganhar atração, porque efetivamente hoje, até bem pouco tempo, ou ainda hoje, a maior parte das vacinas foram aquelas que foram produzidas pelo Butantan, a Coronavac. Gradualmente se aumenta aí a oferta de vacinas da AstraZeneca, e o Brasil tenta buscar novas fontes. O senhor acredita que em breve teremos uma oferta maior de vacinas e o ritmo de vacinação em todo o Brasil será maior? Enfim, qual é a sua visão, sua expectativa sobre isso? Eu sei que não é da sua área direta, mas como está dentro do governo, mas acaba sendo um debate sobre... Eu não entro no debate político, mas a comunicação, eu tenho a obrigação de ter todo o conhecimento de todos os fatos. Nós hoje, temos 209 milhões de brasileiros e nós temos 562 milhões de doses garantidas para 2021. Nós já distribuímos até hoje, 50 milhões de doses para os estados. Significa 1/4 da população. E se você for colocar a população que apta a tomar a vacina, né, que são as pessoas acima dos 18 anos, né, que são 160 milhões de brasileiros. Então, nós praticamente já distribuímos aí quase 1/3. O governo está distribuindo em torno de 1 milhão de vacinas por dia, né? A gente tem como aumentar essa meta para 2. Nós temos, como você bem falou, nós temos hoje o Butantan, que 100% de todas as vacinas do Butantan foram compradas pelo governo federal e distribuídas aos estados. O Butantan existe desde 1901, não foi criado pelo governador João Dória. A Fiocruz, idem, né? A Fiocruz é um patrimônio nacional, que também não foi criado pelo presidente Bolsonaro, já existia. O PNI também não foi criado por nenhum governador, nem pelo presidente, nem o nosso SUS. Nós temos 38 mil pontos de vacinação no Brasil. Então, nós temos hoje uma total integração em relação a isso. A Pfizer, por exemplo, que desmentiu o senador Cajuru, o primeiro contrato dela era 70 milhões de doses até dezembro, serão 100 milhões de doses, né? Até setembro. Entendeu? Então, o presidente, no call que ele fez com o presidente da Pfizer, ele conseguiu antecipar por 3 meses. Tanto é que isso vai ser muito importante para a gente. Teremos 15,5 milhões de vacinas da Pfizer até junho. E, assim, nós temos hoje, sim, uma grande capacidade da Fiocruz. No começo teve uma máquina que deu problema, por isso que ela diminuiu um pouco o ritmo, mas já está entrando quase na sua potência máxima, que vai chegar a 1 milhão de vacinas por dia, 7 milhões por semana. Com a Coronavac do Butantan, também nós temos hoje a previsão, no segundo semestre, já teremos o IFA próprio, porque hoje, Murilo, só estamos atrás dos países produtores de vacina, produtores de IFA. Né? O Brasil é o primeiro país do mundo que não é produtor de IFA, que é o primeiro país do mundo com mais vacina. E logo, no segundo semestre, teremos IFA na Fiocruz, começa em julho, e depois teremos o IFA do Butantan, produzido nacionalmente. Então, o coronavírus não vai embora esse ano. Nós teremos que vacinar todos os anos. E nós teremos no Brasil a Fiocruz e o Butantan produzindo vacinas e IFAs, independentes de nenhum estado, nenhum país. Então, assim, vai ser muito importante. Então, nós precisamos realmente investir nesses institutos, que vários governos passaram e não tivemos um problema com esse, mas hoje existe um investimento muito grande em relação a isso. E eu acredito que nós iremos aumentar, sim, a capacidade de vacinação. O Exército já entrou. Nós temos até o Procurador-Geral, eu vi, pedindo para essas explicações em relação à aplicação da primeira dose, a segunda dose,
porque nós temos um gap aí de distribuição para os governos estaduais e de aplicação de quase 18 milhões, então poderíamos ter vacinado mais de 18 milhões de pessoas, até porque o Butantan e a Fiocruz estão fabricando diariamente vacinas, até o IFA, que enviado pela China, está chegando agora no dia 9, 8 horas da manhã, para a produção de mais de 5 milhões. Então, assim, essas informações são claras e não tem por que a gente não confiar que esses 2 institutos vão vacinar. E uma pessoa que já recebe a primeira dose, ela já tem algum tipo de imunidade, né? E já estão falando numa terceira dose, né? Uma possível terceira dose. Alguns países já estão falando isso, no Brasil também, mas nós temos que, pelo menos, começar com a primeira dose e nós sabemos que o Brasil tem uma capacidade e eficiência de entrega muito grande com a FAB e com a Força Aérea. Então, assim, estou bem confiante, sim. Isso é verdade. O Brasil tem uma tradição de vacinação muito superior à maioria dos países, inclusive de alguns países da Europa, porque nós temos uma cultura de vacinação que vem do início do século passado. É isso mesmo. E que, sem nesse momento, nos ajuda. Eu queria agora falar de um outro tema, já indo para a reta final aqui, que eu sei da sua agenda, é o seguinte: há um debate de reabertura, vamos dizer, do Refis, né, daquele programa de refinanciamento de tributos. E eu digo que o Refis é igual à Copa do Mundo, aí a cada 4 anos tem um Refis. E é explicável, porque o sistema tributário brasileiro, independente da sua carga, isso aí é a minha opinião, é um sistema perverso que cria muitas dificuldades e que termina induzindo a esse desvio, né, de que é a recorrência do Refis. Agora, o Refis envolve 2 trilhões e 500 bilhões de dívida ativa que o governo teria para receber. Será que esse debate que primeiro, irá acontecer, como disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o governo vê a possibilidade de um novo Refis, arrecadar verbas que possam ser utilizadas aí no combate à pandemia, já que ela não vai acabar de uma hora para outra, é um processo que vai levar algum tempo, nós iremos ter que vacinar, talvez a terceira dose também, como o senhor disse, o ano que vem também. Então, o senhor vê aí como uma possibilidade que o governo busque um novo Refis como forma de reforçar o caixa para enfrentar esses desafios fiscais que estão presentes no momento? Murilo, devido à sensibilidade do tema, que não é da minha área também, né, eu posso falar desse assunto como na pessoa física, não como ministro. Nós estamos vendo várias empresas que estão com dificuldades e que, quando você recebe um budget da sua empresa e você opta entre pagar o funcionário e entre pagar imposto, algumas estão optando por pagar o funcionário, quando ela não tem condições de pagar tudo. Então, isso vai se tornando mais necessário que essas empresas possam, daqui, quando tiver a volta ao trabalho, né, normal, ela consiga parcelar algum tipo das suas dívidas para que ela possa se tornar uma empresa que possa contrair, né, qualquer debênture, qualquer financiamento e que ela seja uma empresa apta. Então, isso, obviamente, que deve estar no radar do governo, no radar do grupo da economia que está observando isso. Mas eu não quero nem falar sobre o presidente Pacheco, porque se foi iniciativa do Senado, nós não temos essa informação, e também não está na área de comunicações, porque a gente só é chamado quando estão ali nos finalmente, né, no fechamento. Então, eu não tenho como dar essa informação como ministro para você. Sua observação foi muito positiva, porque mostra uma realidade. E sim, o tema anda sendo debatido, enfim, em algum momento deve voltar. Ministro, antes de terminar aqui, eu queria fazer uma última pergunta relacionada de novo aí ao 5G. A Oi deixa de ser um competidor na oferta de telefonia celular. Então, temos aqui menos operadoras, a Claro, a TIM e a Vivo, e algumas outras menores. O senhor vê a possibilidade que novos players que estão fora do mercado brasileiro
se apresentem para a disputa da oferta do 5G? O senhor acredita nessa possibilidade? Murilo, eu não vejo a possibilidade, não vou dizer que é impossível, mas uma empresa entrante, né, para entrar, ela não tem nenhum espectro, né? Então ela teria como entrar apenas com as novas, né, as novas faixas. Então não acredito que isso se torne possível, a não ser que ela entre em parceria com alguma das três, ou comprando adquirindo alguma das três. Mas assim, não tenho como dar uma opinião em relação a esse assunto de forma absoluta, mas assim é só a minha visão inicial em relação a isso. Eu não vejo como elas conseguirem entrar apenas com esses espectros que serão oferecidos no leilão agora no mês de julho da Anatel. Ministro, queria agradecer muito e dizer, se eu quiser fazer mais alguma observação sobre a economia, qual a sua visão do desempenho do país nesse ano ainda difícil, enfim, uma mensagem para aqueles que investem e acreditam no Brasil, antes de encerrarmos. Murilo, primeiro que nós estamos num ambiente político muito melhor do que 2020 e 2019, uma relação com o Congresso saudável. Nós aprovamos vários projetos importantes, desde a posse do presidente Arthur Lira e do presidente Pacheco. Alguns exemplos: PL dos Correios já foi para o Congresso, a MP da Eletrobras, o Banco Central Independente, que nenhum presidente da República ousou em fazer esse projeto, o presidente fez. Nós tivemos o gás, o PL do gás. Nós tivemos, assim, em pouco mais de 2 meses, uma agenda econômica brutal que aconteceu. Os leilões da semana passada, que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, em São Paulo, leilou 22 aeroportos, portos, ferrovias. O problema é que existe hoje um foco principal do nosso governo, que é o combate à pandemia, que é uma grande cortina em relação a qualquer realização do governo. As pessoas estão preocupadas com a economia, mas, em paralelo, as ilhas do governo, elas estão acontecendo, né? O leilão do 5G vai acontecer, Tarcísio continua fazendo todos os leilões dele, as obras, o ministro Rogério, o Banco Central Independente trabalhando. Então, é um governo que vem atuando. A ministra Tereza, nós temos hoje um grupo de ministros que conquistou cada um o seu espaço, né, perante a sociedade, tem dialogado cada um de acordo com as suas pastas, mas que isso só lá na frente nós iremos perceber o tanto que estamos trabalhando, e que eu queria dizer que, para o investidor, que tem muito mais ruído do que realidade, muito mais. A realidade é que é um governo correto, um governo que não tem, que o vírus da corrupção foi banido. Nós temos hoje o enfrentamento do vírus da Covid, mas o vírus da corrupção foi enfrentado pelo governo Bolsonaro, um governo que não existe corrupção, e que isso foi muito importante para o brasileiro, é um legado que o presidente Bolsonaro está nos dando, e que um governo que tenta acertar, que tenta dialogar, que está conversando, mas que nós estamos realmente num momento de guerra, né? Todos nós, todas as pastas hoje, se a gente tiver qualquer tipo de reunião, eu fui ontem almoçar com o embaixador dos Estados Unidos, a gente pede vacina. Se for a ministra da Agricultura, vai pedir, se for o ministro da Educação, vai pedir. É uma briga nossa e um foco total nosso em relação a isso, porque só a vacinação em massa vai nos trazer a vida de volta e a economia de volta. Então, eu queria falar em nome do governo que podem acreditar no Brasil, que nós temos compromisso com o fiscal, compromisso com o futuro do Brasil. Obrigado a você, Murilo, e parabenizo a Arco Advice pelo grande trabalho que vocês fazem, e eu acompanho diariamente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ministro, muito obrigado. Eu queria desde já lhe convidar para, em breve, daqui a 1 mês, 2 meses, nós voltarmos aqui. Eu teria tantas perguntas, queria falar da imagem do Brasil lá fora, enfim, mas acho que por hoje avançamos muito, e muito obrigado pela sua disponibilidade e parabéns pelo seu trabalho.
pelo desempenho e, enfim, isso é importante para o país ter um ministro como o senhor, que mostrou muita solidez nas respostas. Isso foi muito importante, muito convincente, né, a sua fala, e principalmente amparada em dados. Então, eu quero agradecer aí a oportunidade de me despedir. Até lá, até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Um abraço grande. Obrigado a todos.